Sabe aquela sensação de viver num ciclo de extremos? Ou uma coisa é um sucesso absoluto, ou é um fracasso total. Ou alguém é perfeito ou é horrível. Pois é, essa forma de pensar, a famosa mentalidade do tudo ou nada, pode ser uma armadilha, sabe? Uma armadilha bem sutil que limita o nosso potencial de jeitos que a gente nem percebe. Bora entender melhor como identificar e, mais importante, como superar isso. Olha, para começar essa conversa, este conteúdo é um oferecimento da HD Eleva. É uma marca que nasceu daquele impulso, sabe, de elevar o corpo, fortalecer a mente e expandir o espírito. E hoje o papo é exatamente sobre isso, como a gente fortalece a nossa mente para superar esses padrões que acabam limitando a gente. Aqui a conversa é sempre direta, didática e consciente. É um resumo de reflexões na busca pelo autoconhecimento, feita para a gente ouvir, refletir e, o mais importante, para se elevar. Então vamos lá. Para a gente entender de verdade o impacto disso na nossa vida, primeiro a gente precisa definir o que é esse padrão. Vamos começar por aqui, desvendando o que a gente pode chamar de o interruptor tudo ou nada. Basicamente, o pensamento dicotômico é essa tendência de enxergar o mundo em preto e branco, sem meio termo. Imagina que a vida é um interruptor de luz. Ou tá aceso ou tá apagado. Fim. Só que a realidade, ela é bem mais complexa, cheia de nuances. Pensa mais como um dimmer, aquele controle de intensidade, que permite explorar todos os tons de cinza entre o claro e o escuro. E esse jeito de pensar aparece direto no nosso dia a dia, em frases que a gente fala sem nem perceber. Tipo, ou é 8 ou 80. Ou então, foi um sucesso ou um fracasso total. Sabe, se não for para ser perfeito, nem vale a pena. Essas frases, elas são mais do que só um jeito de falar. Elas são verdadeiras armadilhas que fazem a gente transformar uma única experiência numa identidade. Tipo, a gente começa a acreditar que somos definidos por esses extremos. Ok, mas de onde vem essa mania de pensar assim? Porque raramente é algo que surge do nada, né? Pra gente entender isso melhor, vamos mergulhar agora nas raízes, muitas vezes invisíveis, desse padrão. A grande pergunta que fica é: por que a nossa mente funciona assim, né? Por que essa tendência de ir para os extremos? E a resposta, na maioria das vezes, está lá atrás, nas nossas primeiras experiências de vida, na forma como a gente aprendeu a sobreviver emocionalmente. Essa citação aqui ela é muito forte. Ilustra perfeitamente uma das origens disso. Pensa só. Quando uma figura de cuidado, como uma mãe ou um pai, vive nesse modo tudo ou nada, ela não ensina a criança a navegar a vida real, com suas complexidades. Pelo contrário, ela ensina a se preparar para os extremos. Ou é amor total, ou é rejeição total. Não existe um lugar seguro no meio do caminho. E o resultado disso é um mapa emocional interno que deixa a gente com uma sensação constante de insegurança. A gente passa a ter medo de errar, um pavor do fracasso e, às vezes, olha que louco, a gente sente até culpa por crescer, por evoluir. A nossa identidade fica frágil, sabe? Sempre dependendo de um rótulo que vem de fora, bom ou ruim, para a gente se sentir validado. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco das raízes, chegou a hora de olhar para as consequências. Qual é o preço que se paga por viver nesse mundo de extremos? É o que a gente vai ver agora. O ponto central é este: o pensamento tudo ou nada tem o poder de distorcer a realidade. Ele pega uma única experiência e transforma numa identidade permanente. Um erro vira eu sou um fracasso. Uma falha vira eu sou um perdedor. É como se um momento virasse uma sentença de vida, sabe? Condenando a gente a viver num ciclo de auto-julgamento pesado. E na prática, as consequências disso são bem sérias. A ansiedade vira uma companheira constante, porque parece que tudo está em jogo o tempo todo, né? Tomar uma decisão vira um pesadelo, porque o medo de não fazer a escolha perfeita paralisa a gente. E talvez o pior de tudo, a gente vira o nosso próprio carrasco, se condenando num ciclo de autocrítica que parece não ter fim. Essa frase aqui, olha, ela é a chave para nossa liberdade. O pensamento tudo ou nada não descreve a realidade lá fora. Ele descreve o nosso estado emocional aqui dentro. Ele é um espelho do nosso mundo interno. E quando a gente entende isso, que esse padrão é só uma resposta ao medo, à insegurança, a gente pode finalmente começar a se libertar dessas garras e construir uma relação mais saudável com a gente mesmo. Beleza, já entendemos o problema. Agora vamos falar da solução, né? Porque a boa notícia é que sim, existem maneiras de superar esse padrão e encontrar um caminho mais equilibrado. Vamos ver juntos como encontrar esse meio termo. E o primeiro passo, que é super importante, não é se forçar a pensar positivo. Sério, isso pode ser só mais uma forma de extremismo, de ir para o outro polo,
O objetivo de verdade é aprender a pensar com precisão. É enxergar a realidade como ela é, cheia de nuances, de progressos, de tons de cinza. Mas como é que a gente faz isso na prática, no calor do momento? Bom, aqui tem um guia bem simples. Primeiro, fica de olho nas palavras absolutas. Se a gente se pega falando sempre, nunca, tudo, nada, opa, acende um alerta, para e se questiona. Segundo, se pergunta ativamente, qual nuance eu estou ignorando aqui? O que tem no meio do caminho? E por fim, o mais importante, aprende a separar o erro da identidade. Uma coisa é eu falhei, outra, completamente diferente, é eu sou um fracasso. Vamos ver agora umas trocas mentais que são muito poderosas. Pensa só, em vez daquela mentalidade de ou funciona ou não funciona, que deixa a gente preso no resultado, que tal perguntar, o que isso me ensinou? Uma pergunta simples, mas que muda tudo. Ela tira a pressão do sucesso ou fracasso e coloca a gente no caminho do aprendizado. Olha, essa outra troca que também pode mudar o jogo. Em vez de se rotular com eu sou péssimo nisso, que tal mudar para eu estou em fase de aprendizado? A primeira frase te prende ali, na dificuldade do agora. A segunda abre a porta para o crescimento. É uma mudança de perspectiva que permite a gente ser mais gentil e paciente com o nosso próprio processo. E essa última troca aqui é para a gente recuperar o nosso poder. Sabe quando vem aquele pensamento, já estraguei tudo? A gente se sente impotente, né? Mas se, nesse momento, a gente conseguir parar e perguntar o que ainda está sob o meu controle, a gente retoma as rédeas. O foco muda do problema para a solução. E esta pergunta, ajuda a diminuir a ansiedade e a construir resiliência. Conforme a gente vai praticando essas trocas, a gente começa a caminhar para um lugar de mais liberdade, de mais autenticidade. E é sobre isso que a gente vai falar agora na nossa última parte, como é viver além desse padrão do tudo ou nada. Essa aqui é a nova identidade que a gente pode construir. Em vez de se definir pelo resultado, pelo desempenho, a gente pode se ver como o processo que aprende com ele. Pensa numa vez que algo deu errado. Um projeto, uma conversa, a tendência é logo pensar, eu sou um fracasso. Mas e se a gente trocasse por, eu sou o processo que está aprendendo com isso? Percebe? Muda tudo. E essa frase, ela é quase como uma permissão para a gente se libertar do passado. Quando a gente reconhece que o pensamento tudo ou nada foi, um dia, uma ferramenta para sobreviver, a gente se livra da culpa, da vergonha. Não tem nada de defeituoso com a gente por ter aprendido a pensar assim. Foi só uma estratégia que hoje não serve mais. E do mesmo jeito que a gente aprendeu a sobreviver, a gente tem total poder para aprender a viver de um jeito diferente, mais pleno. Para fechar, fica aqui uma reflexão. O pensamento tudo ou nada deixa a gente sempre preso, né? Ou remoendo o passado ou ansioso pelo futuro. E se o verdadeiro oposto de tudo ou nada não for o meio termo, e sim, simplesmente a presença. Estar aqui, agora. O que aconteceria se a gente só abraçasse o processo, com todas as imperfeições e incertezas que ele tem? E aí, se esse conteúdo foi útil, se te fez refletir de alguma forma, deixa um comentário, compartilha com alguém, curte. Agradeço demais a companhia até aqui. Esse foi um oferecimento da HD Eleva. Corpo forte, mente firme, espírito elevado. Supere-se.